questão 33. Ela vai relacionar aqui a resistência elétrica, tá? E o que vem a ser a resistência elétrica? Essa daqui é a segunda lei de Ohm, tá? É um pouquinho mais difícil cair. Ela trata sobre a característica da resistência elétrica dos materiais e a quais fatores está relacionado a resistência de algum componente. Quem quer resistência? É a letra R aqui, ó, nessa minha situação. A letra R da minha equação. Eu tenho a resistividade, que é o P, L é o comprimento e A é a minha área, tá? Então, vamos fazer uma relação aqui, ó. Se eu aumentar o comprimento desse vamos desconsiderar agora a resistividade, ó. Eu tenho que a resistência, tá? Por hora, considere aqui comprimento por área. Só para a gente fazer umas analogias aqui. Se eu tenho a situação onde eu aumento o meu comprimento, imagine que o comprimento inicial é 10 e a área desse meu condutor é 1. Qual que é a resistência? É 10. Agora, se eu tenho um resistor, um cabo lá, um condutor elétrico, com uma distância de 100 metros, continuando com a mesma seção do condutor, a resistência passa a ser de 100 ohms. Se eu tenho um valor lá de condutor de 1 km, 1000 metros, dividido pela mesma seção, não alterei a seção do condutor, a resistência é 1000. O que a gente consegue observar? Quanto maior o comprimento, maior a minha resistência elétrica, tá? Mas agora, vamos observar as mesmas situações. Se eu tenho uma resistência de 10 metros, mas agora eu aumentei a minha seção aqui de 1 para 2. Antes, a resistência dava 10. Agora, se eu aumento a seção, se eu aumento a área, eu diminuo a resistência. Se eu tenho um condutor, mesma situação, 100 metros. Aumentei a minha seção aqui para 2, não é mais 1. A resistência não vai ser mais 100, vai ser 50, tá? Porque a gente consegue observar que a área é inversamente proporcional ao comprimento, ou à resistência, melhor dizendo. A área é inversamente proporcional à resistência. Inversamente porque quando eu aumento a área, eu diminuo a resistência. Por isso que é inversamente proporcional. Tem questões que pedem muito isso. Em relação ao comprimento, o comprimento é diretamente proporcional à resistência. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. Isso vocês observaram aqui pelas equações. E a resistividade, pessoal, é uma característica de cada material, né? O cobre vai ter uma resistividade, a prata vai ter uma resistividade, o ouro vai ter uma resistividade, e a resistividade é a característica do material se opor à passagem da corrente elétrica, dos elétrons no meu circuito. Tranquilo? Então essa é a equação. Dificilmente vai pedir para vocês calcular aí a resistência, mas sim, como caiu nessa questão da prova de 2014, as características em relação à resistência. Letra A. A resistência de um condutor é a oposição que o material oferece ao deslocamento das cargas positivas no interior do condutor. Essa aqui está bem fácil, né, para a gente assinalar aqui como certa, porque a resistência é a oposição da passagem de corrente elétrica. Mas tem que lembrar que a corrente elétrica é quem? Eu tenho os prótons e os nêutrons internamente no átomo, né? E eu tenho os elétrons na extremidade. O que acontece? Quando eu aplico uma tensão, essa é uma força eletromotriz. Quando eu aplico uma tensão num condutor que tem átomos de cobre, por exemplo, ele vai desprender esse elétron, e esse elétron aqui, ele vai para o outro átomo. Que esse elétron que chegou, ele veio de outro átomo. A corrente elétrica é o que vocês têm como definição? O movimento dos elétrons, ou melhor, o movimento ordenado dos elétrons. Que elétrons, então, por sua vez, têm carga elétrica de qual tipo? Elétron tem carga elétrica negativa. Próton tem carga elétrica positiva. E nêutron não possui carga elétrica, nem positiva e negativa. O que a questão me diz? Que a resistência, ela é o quê? A oposição ao deslocamento das cargas positivas? Não. É a oposição ao deslocamento das cargas negativas, porque as cargas negativas é que são a corrente elétrica, é o que formam aí a corrente elétrica. Então, letra A está errada, tá? Por essa situação. Letra B. A resistência elétrica de um material condutor só depende da sua resistividade e não depende das dimensões e formas geométricas? Está errado, né? A gente acabou de observar que quando a gente aumenta a área, nós aumentamos
nós alteramos o valor da resistência. Se nós aumentamos a área, nós diminuímos o valor da resistência. Então, não é apenas da resistividade, e sim das formações geométricas também desse elemento. Letra C. A resistência elétrica de um material condutor independe da sua resistividade? Depende somente das suas dimensões e forma geométrica? Claro que sim, né, pessoal? Depende da sua resistividade. Se eu tenho um condutor de cobre com o mesmo diâmetro e o comprimento de um condutor de alumínio com o mesmo diâmetro e comprimento, um material vai ter uma resistência e outro material vai ter outra resistência, porque isso aí é o que define a resistividade. Cada material tem a sua característica individual. Então, isso aqui está errado por esse fato, tá? Ela depende sim da resistividade. Letra D. A resistência de um condutor é a oposição que o material oferece ao deslocamento de elétrons no interior do condutor. Perfeito, né? O que é o deslocamento de elétrons? É a corrente elétrica. E a gente sabe que o resistor, né, é um componente que vai causar oposição de passagem de corrente elétrica no circuito. Então, por isso que a letra D é a letra D. A letra D é a alternativa correta, tá? Letra E. A resistência elétrica dos materiais condutores é inversamente proporcional à resistividade do material condutor? Será que é inversamente proporcional? Não é, pessoal. Ela é diretamente proporcional. Porque se eu aumentar o valor da resistividade, eu aumento o valor da resistência. Mesma coisa que a gente viu. Se eu tenho uma resistividade de 10 para uma área de 1, eu vou ter aqui uma resistência de 10. Se eu aumentei a resistividade para 100 e mantenho a área como 1, eu vou ter uma resistência de 100. Então, conforme eu aumento a resistividade, eu aumento também a minha resistência elétrica. Por isso que a resistividade ela é diretamente proporcional à resistência e não é inversamente proporcional, como estava dizendo ali a questão para a gente. Por isso que essa questão aqui também está errada.